Olá, sejam bem-vindas para mais um Clube da Valiosa. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre o assunto que mais pipoca por aqui, que são as intercorrências e como vocês vão lidar com essas intercorrências no dia a dia da prática clínica de vocês. Hoje a gente não vai falar assim sobre uma intercorrência específica, mas sim como elas acontecem e como a gente deve lidar com elas, tá? Sobre um posicionamento diante das intercorrências, que também é muito importante. Então, para você que está chegando agora, me comenta aqui embaixo de onde você é, para eu saber até aonde está chegando essa aula, para a gente se conectar aí com as mais diversas cidades desse país grandão e fora também, né? Sempre pipoca uma galera aqui de fora também. Sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre como a gente chega nas intercorrências, porque é muito importante a gente traçar esse caminho das intercorrências, tanto de queimadura, quanto de hipertricose paradoxal, o efeito rebote, as hipopigmentações, hiperpigmentações, as urticárias, alergias, as questões pontuais mesmo das intercorrências, tá? A gente, como profissional de depilação a laser, a gente tem que saber se posicionar diante de uma intercorrência, porque muitas vezes a paciente vai vir para você já com a intercorrência instalada. Muitas vezes, quando vocês começarem a se posicionar como autoridades na depilação a laser, muitas pacientes vão vir em busca de vocês para resolver o problema delas. O problema é esse que às vezes já está instalado, que é uma intercorrência de queimadura que teve numa outra clínica, é um pelo que não vai embora nunca, que já fez 20, 30 sessões e não acaba nunca. Quando essa paciente chega para vocês, existe um posicionamento da parte de vocês que precisa ser feito. Porque senão essa paciente que já está frustrada, que já está cansada, que já está desacreditada da depilação a laser, simplesmente vai se frustrar mais porque você não vai conseguir amparar ela. Não vai conseguir dar o suporte que ela precisa. Então, você precisa dominar a depilação a laser e dominar também todos os processos que envolvem a depilação a laser, inclusive as intercorrências. Ninguém quer ter uma intercorrência, é óbvio que ninguém quer. Ninguém acorda pensando, nossa, hoje eu vou queimar só 5 pessoas. Ninguém quer ter. Ninguém quer ter uma intercorrência. Só que se você trabalha com depilação a laser e nunca teve uma intercorrência, se não é hoje que você tem, possivelmente no futuro você vai ter. E quando ela acontecer, você tem que estar pronta para lidar com essa intercorrência. Você tem que estar assim, ó, alinhadíssima, você tem que estar apertada já com o que vai acontecer para lidar com a intercorrência da melhor maneira, dando suporte para a tua paciente. Você não pode correr o risco de perder a paciente por uma intercorrência. Porque todo mundo que trabalha com depilação a laser, se não teve, um dia vai ter uma intercorrência. Ai, mas eu nunca tive. Talvez você nunca tenha identificado a intercorrência. Mas até uma foliculite é uma intercorrência da depilação a laser, porque ela pode acontecer. Nem sempre a intercorrência vem de uma imperícia. Nem sempre a intercorrência vem de uma falta de cuidado. Nem sempre a intercorrência vem de um erro que você cometeu. Só que se você não identificar essa intercorrência, aí você está cometendo um erro. Mas como assim não é de um erro que eu estou cometendo, Gabi? Tem uma intercorrência que se chama urticária pós-laser. Ela já é descrita em literatura há mais de 8, 10 anos, por aí já tem casos descritos. Ela é praticamente uma alergia da depilação a laser. E por que ela acontece? Porque algumas pessoas são mais sensíveis à fotoluminosidade. Sabe aquelas pessoas que no verão dá bolinha de calor? A pessoa tem alergia ao calor, que as pessoas falam? É quase isso, só que é a luminosidade do laser. Essa é uma intercorrência que até acontecer, você não vai poder prever. É como ter uma alergia à dipirona. Até que você tome a dipirona, você não vai saber que tem alergia da dipirona. Com o laser funciona da mesma forma. Até você não expor a pessoa ao laser algumas vezes, você não vai saber que ela tem essa alergia e vai desenvolver a urticária. Então, é uma intercorrência que pode acontecer com você. E se acontecer com você e você não souber identificar, você vai achar que é queimadura. Você vai achar que você está tendo edema perifolicular e não é. Você vai achar que a pessoa tomou alguma coisa ou passou alguma coisa. Você vai tentar achar culpados e não vai resolver o problema. Então, quando acontecem intercorrências, a gente faz uma metodologia reversa.
O que é essa metodologia reversa? É identificar o caminho até a intercorrência para você identificar o erro. Aonde que você deixou passar isso? Na urticária, por exemplo, você não vai identificar a causa dessa intercorrência, porque não tem. A causa é a própria exposição ao laser. Só que se você não identificar que é uma intercorrência de urticária em tempo hábil para tratamento, isso vai evoluir e pode manchar a pele da tua paciente, evoluir para uma hiperpigmentação, para uma hipopigmentação. Ela pode evoluir para uma lesão de pele mais grave. Então, é importante que você conheça, domine todas as intercorrências para identificar em tempo hábil também, para dar o tratamento correto, o suporte correto para a tua paciente. A depilação a laser não termina na hora que a paciente se veste e vai para casa. Eu sei que por muito tempo foi essa a impressão que se passou, né, no mercado da depilação a laser. A dita depilação a laser express, né? Quem aí conhece a depilação a laser express? Que luta contra esse movimento. O que é a depilação a laser express? O paciente chegou, tirou a roupa, deitou, aplicou e foi embora. Não teve nenhuma avaliação, não se perguntou nada para a paciente, não se sabe o que aconteceu nesses últimos 30 dias desde a última vez que ela esteve aqui. Você não sabe o que ela vai fazer amanhã, você não sabe nada dessa paciente. Ela simplesmente chegou, deitou, fez o laser e foi embora. Você não criou nenhum tipo de conexão e experiência para essa paciente. Isso é o que o mercado vende dizendo que você vai ficar milionário fazendo. Como se você tivesse uma fila de 300 pessoas na tua porta só esperando você dizer assim, ó, só esperando você postar aquela arte que você adora aqui no Instagram. Agenda aberta. Não é assim que funciona. A gente tem que identificar os nossos pacientes para se conectar com eles, para que eles desejem fazer a depilação a laser com você. O posicionamento na depilação a laser é totalmente diferente de vender. Vender é muito fácil. Vender é muito fácil na depilação a laser. Posta aí no teu Instagram amanhã 10 sessões por R$99 para ver se você não vende um monte, para ver se você não faz um caixa rápido bem top. O problema não é vender a depilação a laser, é entregar o que você está prometendo. Gerar resultado sem ter intercorrência. Gerar resultado para o teu paciente sem precisar de 40 sessões. Gerar resultado para o teu paciente com experiência, a ponto dele indicar você para outras pessoas. Se você está vendendo só preço, você não vai conseguir se dedicar a todo o resto. É uma conta que não fecha. É uma conta que não fecha. Se você quer vender depilação a laser a R$ 9,90, tá tudo bem. Não tô aqui para te criticar. Nem me importo. Mas se você quer vender a R$ 9,90 a tua depilação a laser, você não vai conseguir se dedicar às intercorrências que essa depilação de R$ 9,90 vai gerar para você. Porque você vai atender uma altíssima demanda, vai ganhar dinheiro no volume, mas não vai conseguir entregar o que os teus pacientes estão procurando. Você vai conseguir, dependendo da cidade onde você mora, se é uma cidade pequena, o que você vai conseguir é ficar mal falada com uma pessoa que só vende depilação e não entrega resultado. Todo mundo conhece uma clínica na cidade, quando se fala em depilação a laser, que as pessoas falam, não vai lá. Não vai, porque ninguém sai satisfeito. E todo mundo conhece alguém que fala, vai lá com fulana de tal que lá funciona. É mais caro, mas funciona. Todo lugar tem essas duas vertentes. Você não precisa estar nos opostos, né? Não precisa estar nos extremos. Mas você precisa se posicionar na depilação a laser e entender quem é você, o que você quer oferecer para os seus pacientes, quem você quer atender e como você vai atender. A depilação a laser tem uma vertente muito grande, muito grande. Nunca se teve tanto profissional, tanto equipamento. Nunca foi tão fácil comprar equipamento. Nunca foi tão fácil financiar equipamento. Nunca foi tão fácil entrar na depilação a laser. Sabe o que é o difícil? É se manter. É se manter com resultado na depilação a laser. Eu já vou voltar aqui para as perguntas de vocês, tá? Nossa, um monte de gente mandou aqui. De Minas, Curitiba, Recife, São Paulo, Pará. Nossa, Pará é longe aqui de onde eu tô, hein? Eu tô com uma inveja de vocês, que vocês não estão com camadas assim, ó. Eu tô com várias camadas de roupa, que já tá frio aqui no sul.
Vocês têm dificuldade em vender depilação a laser no inverno? Que aqui é muito mais frio, né, do que no restante do país. Mas a gente vende super bem no inverno aqui. O pessoal adere bastante no inverno a depilação a laser. A depilação a laser não termina só na hora que a paciente vai embora. Paciente que tem dermatite ocasionada pela ansiedade. Ativa, eu sei que não pode aplicar por causa da lesão, mas quando ela não está ativa, eu posso aplicar sem causar intercorrências? Depende do tipo da dermatite que a paciente tem, tá? Físio Mariana. Na região, a gente não tem uma regra básica da depilação a laser, que é você não aplica depilação a laser em pele que não está íntegra. A pele tem que estar íntegra para você aplicar a depilação. Então, ela não pode ter fissuras, ela não pode estar desidratada, ela não pode estar lesionada, ela não pode ter feridas, ela não pode ter nenhum tipo de lesão, ela tem que estar íntegra. Na dermatite, tem algumas dermatites que são mais agressivas, sabe? Então, tem a dermatite lá no couro cabeludo, só que é aquela bem agressiva, sabe? Que faz um monte de cascas, assim, que a pessoa fica realmente muito inflamada. Nesses casos, eu prefiro não aplicar em nada no corpo da paciente, porque isso vai desencadear um processo inflamatório, um processo mais agressivo na paciente também. Não que vai aumentar a dermatite dela, mas a pele fica mais sensível. É uma paciente que normalmente faz uso de corticoide, é uma paciente que toma mais anti-inflamatório. É uma paciente mais sensível emocionalmente, então ela não vai aguentar tanto a fluência. Então, eu prefiro não fazer nesses casos mais agressivos, tá? Quando é aquela paciente que tem uma dermatitezinha de vez em quando, eu, por exemplo, tenho dermatite também. De vez em quando me dá umas casquinhas assim atrás da orelha por conta da ansiedade, né, gente? Quem que não tem um olhinho tremendo assim hoje em dia, né? Com a quantidade de trabalho que a gente tem, todo mundo tá meio lelé da cabeça. Eu tenho, só que eu faço a depilação a laser em mim, porque não é sempre que tá, né, com as casquinhas ali. Então, quando a minha pele tá íntegra, eu faço no meu rosto, eu faço ali próximo, lógico que não faço atrás da orelha. Então, depende do caso, você vai ter que avaliar caso a caso cada paciente. Tem pacientes que, de fato, não vale a pena fazer, não vale a pena expor, sabe, porque a pessoa não vai tolerar o procedimento por conta da sensibilidade. Olha, tem uma galera, sempre tem, né, uma galera dos Estados Unidos, de Portugal. A Babi tá com inveja de mim porque eu tô aqui no frio. Vem pra cá. Vem fingir que tá na Europa. Te levo lá na serra pra pegar uma neve assim no cabelinho. A gente faz umas fotos e marca Amsterdã. No Nordeste é calor o tempo todo, né? Então é mais fácil até vender a depilação a laser no calor. Só que as pessoas pegam mais sol. Aqui, como eu moro no sul e moro no interior do sul, mesmo no verão é fácil de vender, porque as pessoas não vão tanto pra praia, piscina, né? Então, é mais tranquilo. No inverno, a nossa dificuldade não é nem fazer a depilação a laser. As pessoas acham até mais confortável no inverno, porque lá dentro da sala é quentinho, né? Não é frio como fora. Só que o problema é as pessoas saírem de casa. Aqui é muito frio para sair de casa. O que passar no pós para essas peles sensíveis? Para passar depois da depilação a laser, o que a gente passa é um gel calmante. O gel calmante, ele tem o objetivo de acalmar a pele. É por isso que ele é calmante. Ele não é para ter efeitos anti-inflamatórios. O que acontece na depilação a laser? A gente gera temperatura. Então, a pele fica mais quente, a pele fica mais avermelhada, a pele fica mais irritada. E aí, a gente usa o gel calmante para refrescar essa pele, tirar essa temperatura. O mesmo vale para fazer, por exemplo, compressa gelada. Quando você faz isso, você tira aquela temperatura que já gerou o processo inflamatório e alivia os sintomas da irritação da pele. É para isso que serve o gel calmante pós-depilação a laser. Muita gente utiliza de forma errada anti-inflamatório depois da depilação a laser. O anti-inflamatório não vai evitar que você tenha uma queimadura. Se você já queimou, não vai evitar. Se você queimou, você vai tratar depois a queimadura. Mas o efeito do anti-inflamatório logo depois da sessão corta o efeito do laser. Você gerou um processo inflamatório, você precisa desse processo inflamatório para gerar lesão no folículo. Se eu gero o processo inflamatório e passo anti-inflamatório, não faz sentido. Eu inflamo, mas eu quero desinflamar. E aí você vai ter um cabo de guerra ali, você não vai gerar o resultado que você tanto trabalhou para ter. Então, anti-inflamatório não se passa depois da depilação a laser, tá?
Ah, agora que eu vi a Carol ali, eu acho que você já tinha chegado antes, né? Eu passei você. Qual gel calmante que eu indico? O gel calmante que eu uso é aquele gel que o pessoal usa para depilação a cera. O que eu olho, tá? De vez em quando eu mudo também, de vez em quando eu mando manipular. Eu olho a composição. O gel calmante tem que ter em sua composição mais água do que álcool. Ele não pode irritar mais a pele. Então, eu tenho que ter mais agentes calmantes e um agente de água, né? A água também vai ajudar a hidratar essa pele. Eu acabei de tirar a temperatura, né? Fiz muita temperatura, tirei toda a água da pele. Então, eu reidrato essa pele com o gel calmante e retiro a temperatura. Então, eu olho muito a composição, se tem mais água do que álcool, preferencialmente que nem tenha álcool, que tenha só água mesmo. E olho os agentes calmantes, né? Pode ter camomila, lavanda, melaleuca, sândalo, tem vários ativos, tá? Vocês podem escolher aí. Olhem na composição se não tem álcool. O primeiro ingrediente que aparece lá na composição é o ingrediente que mais tem. Então, normalmente, ele tem que começar com água. Para quem tem a foliculite, eu posso indicar a pomada Nebacetin? Pode, só que você tem que pedir para interromper o uso 2 dias antes da depilação a laser. E só vai passar novamente 2 dias depois da depilação a laser. Pode usar o Bepantol após o laser? Pode. Eu indico para as minhas pacientes usarem em casa, porque o Bepantol ele não é calmante, ele é hidratante, né? Ele é oclusivo e hidratante. Então, a paciente usa em casa para manter a pele hidratada. Fora que usar na clínica também encarece o teu procedimento, né? Não precisa, na verdade, você hidratar a pele da paciente logo depois da depilação. A paciente vai hidratar em casa, né? Mais profundamente com o Bepantol. Oi, Jéssica, boa noite, seja bem-vinda. Por que as pessoas com fototipos altos são mais... Ui! Aqui, pera. Atualizou aqui pra mim. Aqui. Por que as pessoas com fototipos altos são mais sensíveis? A largura de pulso é mais alta, eles sentem mais. Então, é mais complexo do que isso, tá? Porque a depilação a laser, ela busca a melanina. Ela é seletiva, né? Faz a fototermólise seletiva e é seletivo por uma razão. É porque tem mais afinidade com o cromóforo da melanina. Então, na pessoa de fototipo mais alto, uma pessoa negra, uma pessoa preta, uma pessoa retinta, ela tem também melanina na pele e no pelo. Não é só no pelo. Então, quando eu disparo o meu laser, pro meu laser, tanto faz se a melanina é da pele, se é do pelo. É tudo melanina. Então, o que a gente faz para amenizar isso? A gente deixa uma largura de pulso mais longa para distribuir a energia de forma mais lenta e não sentir tanto na pele. Mas ainda assim as pessoas sentem, porque tem melanina na pele. E não há o que fazer sobre isso. Então, a gente tem que trabalhar da melhor forma possível com protocolos mais assertivos para pessoas de fototipo mais alto, mas é muito difícil as pessoas não sentirem nada. Elas são mesmo mais sensíveis por conta da melanina que tem na pele. Algum corticoide tópico após a depilação? Gente, por que vocês querem dar tanto medicamento para os pacientes de vocês? Não precisa, vocês só vão tratar o que acontece. Não se trata aquilo que você não sabe que existe. Parece a avó tomando chá para tudo. Não pode tratar nada que não aconteceu ainda. Se você queimar alguém, aí você vai identificar o porquê da queimadura e vai tratar a queimadura. Mas se não teve nada, se você gerou o processo inflamatório, deixa ele acontecer. Não precisa usar anti-inflamatório, não precisa usar corticoide, não precisa usar nada. Passa o gel calmante, manda a paciente para casa, faz o teu briefing aí com a paciente, vende o teu pacote, vende a tua sessão, vende o teu retorno, enfim, e orienta a paciente os cuidados que ela vai ter em casa. Dali 5 dias, você vai mandar mensagem perguntando como ela tá. 3 dias, 5 dias. Aí você vai identificar se tem alguma coisa errada ou não. A queimadura não vai aparecer no mesmo dia, ela vai aparecer depois. Normalmente a paciente já avisa você que queimou. Senão você vai entrar em contato com ela e vai descobrir se queimou ou não. Aí o que acontece? Você vai tratar o que aconteceu. Você não vai evitar nada passando corticoide. Parem de gastar com medicamento, gente, e parem de expor as pacientes assim. Pode falar para a cliente esfoliar uma vez por semana, os pelinhos que estão caindo pode puxar com a mão.
O meu protocolo de atendimento, eu faço mando a paciente fazer esfoliação já no dia seguinte. Um dia depois já pode fazer esfoliação leve para tirar esses pelinhos, porque tirar esses pelinhos carbonizados ajuda a evitar a foliculite. E a paciente pode fazer esfoliação até mais vezes por semana, de 2 a 3 vezes. Quantos dias antes e depois interromper o uso de ácidos? Eu adoro que vocês entendem o conceito, sabe? E se preocupam, porque vocês sabem já que os ácidos podem gerar intercorrência. Então, é muito legal ver o raciocínio clínico de vocês. Mas depende muito do ácido. Tem ácido que é hidratante, tem ácido que é descamativo, tem ácido que é queratolítico, tem ácido de todo tipo. Então, depende muito do tipo do ácido e o que ele está fazendo na pele. Isso é raciocínio clínico. O que o ácido faz? Ele interfere na integridade da pele do meu paciente? Ele vai para a corrente sanguínea ou ele fica só na pele? Aí eu vou dizer, o que a depilação a laser faz? A depilação a laser vai entrar na pele, vai gerar um processo inflamatório lá no folículo piloso. Ok. O que o ácido faz? Interfere nesse processo aqui? Se interferir, tem que cortar. Se não interferir, dá para fazer junto. Se interferir, quanto tempo de interferência isso pode acontecer? Aí eu vou definir o tempo de pausa para o ácido ou depois de quanto tempo eu posso fazer o laser. A Brenda perguntou, tenho medo de aproximar muito da boca para realizar buço, o bigodinho, né? Por insegurança de queimar o lábio e acaba ficando com mais pelos. Tem algo que posso fazer para não dar reação? Tem sim, Brenda. Sabe o que você faz? Isola o lábio que nem a gente faz com tatuagem. Se você tem insegurança, né? Quando você pega a segurança da borda, da ponteira do teu equipamento, né? Dependendo do equipamento, muda a bordinha do equipamento. E aí você tem que fazer uma leve sobreposição para entregar resultado, né? Quando você tem essa segurança, você já não precisa mais isolar. Mas quando você ainda fica insegura, você pode pegar um lápis ou uma caneta branca e contornar o lábio do paciente, pinta de branquinho e pede para o paciente fechar assim, ó. E aí você aplica. Aí você não vai queimar e você vai conseguir pegar os pelinhos bem próximo do lábio. Realmente existem muitos medicamentos que deixam a pele sensível. Recebi uma tabela com inúmeros medicamentos que precisam ser evitados antes. Então, não é que os medicamentos deixam sensível. Alguns medicamentos são fotossensibilizantes, que é diferente de medicamento fotossensível, tá? A maioria dos medicamentos são fotossensíveis. O que é um medicamento fotossensível? É um medicamento que, quando em contato com a luz, né, ele oxida. Então, são aqueles medicamentos que normalmente vêm no vidrinho, que são aqueles vidrinhos que são âmbar, que são marronzinhos, sabe? Eles não são transparentes. Eles são totalmente fechadinhos. Esses são medicamentos fotossensíveis. Agora, os medicamentos fotossensibilizantes são medicamentos que têm potencial de desencadear algum processo fotossensível na pele quando ingeridos e em contato com o sol ou com luz. Então, se eu tomo um medicamento fotossensibilizante, tomei o medicamento e vou fazer a depilação a laser e ser exposta à luz, eu posso gerar uma hiperpigmentação ou mesmo uma queimadura na pele por conta do medicamento. Então, sim, tem muitos medicamentos que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer a depilação a laser. Inclusive, é uma coisa que eu bato muito assim lá no meu curso na hora da avaliação com os pacientes. Gabi, o que fazer quando estamos usando um protocolo certo para paciente, porém não ocorre em nenhuma área o edema? Por que vocês estão falando para os pacientes que precisa ter edema? Isso é uma coisa entre nós aqui. Era um segredo entre nós, não é entre as pacientes. Nem sempre vocês vão visualizar edema. Nem sempre. Tem pacientes que vocês não vão ver mesmo, principalmente se os pacientes tiverem os pelos mais finos, mais claros, se for um paciente que vai fazer uma região muito pequenininha, se é um paciente que está com a maioria dos pelos que não estão na fase anágena. Então, nem sempre vocês vão ver mesmo o edema perifolicular. A gente fica muito feliz quando a gente vê, mas nem sempre vocês vão visualizar. Às vezes, o paciente vai realmente para casa e vai ver o edema só em casa, ou vai ser um edema bem discreto e você não vai ver. Então, o que a gente leva em consideração para ter resultado? O edema, se ele está ali, tive certeza. Ou o não crescimento dos pelos. O que importa para a paciente é o resultado, não se teve edema ou não. Então, vocês têm que parar de condicionar o resultado de vocês ao edema. Isso é uma coisa nossa.
enquanto profissionais, que a gente olha se tem edema, você tem certeza que teve resultado. Mas ele não pode ser condicionado só ao edema, o nosso resultado. O nosso resultado é também quando o pelo não cresce. Tem paciente que não vai ter edema mesmo, tem paciente que é super sensível, tem paciente que você não vai gerar energia suficiente, tem paciente que tem os pelos mais profundos, então depende muito. Se eu bater o laser onde já não nasce mais pelo, é possível que o pelo volte ou isso é mito? Depende da energia que você está depositando. Se você usar o laser com uma energia bem baixinha, você vai fazer uma coisa que a gente chama de fotobiomodulação. Você vai estar estimulando o crescimento dos pelos, por conta da energia, não porque você está passando onde não tem pelo. Agora, se você passar com uma energia alta, com um protocolo adequado, mesmo onde não tem pelo, a energia não vai estimular o crescimento de pelo. Ela vai estimular a morte celular e não o crescimento. Então, é sobre a energia e não sobre você passar o laser aonde tem, onde não tem pelo. Eu sei que às vezes vocês recebem os pacientes para fazer axila sei lá, 10ª sessão. Tem lá 5 pelos. Aí vocês circulam os pelinhos assim, né, para fazer o disparo só onde tem o pelinho. Eu faço na região inteira. Porque se tiver algum pelo ali já para nascer, eu já pego também. A gente já posterga a manutenção dessa paciente, a paciente fica feliz, eu fico feliz, todo mundo fica feliz. E a gente faz a depilação em toda a região. Tem gente que não gosta, que prefere fazer só onde tem o pelinho. Tá tudo bem também, o que importa é você gerar o resultado para a paciente. Mas não vai fazer crescer pelo não, tá? Então, o laser, quando lê o lápis branco, não invalida a aplicação. O branco não absorve a luz do laser. Meu receio é isso também quanto ao lápis branco. Não, gente, o branco repele. O branco repele a luz. Então, é como se ele fizesse um espelho, tá? Ele reflete a luz. Tanto é que o laser tem o foco da melanina, que é o pigmento. Então, aonde tiver branco, ele não vai fazer a leitura. Então, a gente pinta, por exemplo, tatuagem com lápis branco, a gente faz riscos em cima de pintas que são mais escuras, sardas, a gente contorna o melasma para não ter risco de fazer queimadura, para não estimular melasma. Então, o branco repele a luz do laser, ele reflete, ele não absorve, tá? Quanto tempo você leva para fazer uma perna completa com a sua máquina? Uns 40 minutos para fazer as duas pernas, né? No caso, uma sessão de perna completa, uns 40 minutos. 45, dependendo da paciente, do tamanho da coxa. Às vezes a coxa é maior, né? Demora um pouco mais. Mas a minha sessão de perna inteira, normalmente é 1 hora com avaliação, com o pagamento, com tudo junto, né? Que eu demoro ali para fazer mesmo a sessão uns 40 minutos. Eu quero mostrar para vocês uma imagem para a gente fazer uma avaliação aqui, tá? Essa é uma paciente, que não é minha, né? É da internet, porque senão cai essa live aqui já, que tem uma queimadura, tá? Vamos avaliar essa intercorrência, tá? O que vocês acham que teve de errado? Batendo o olho assim nessa imagem, o que vocês identificam de errado nessa aplicação que gerou essa intercorrência? Depois eu volto aqui nas perguntas de vocês, tá? Vamos ver aqui o que vocês estão considerando, tá? Erro de aplicação, acoplamento da ponteira. Acho que o desacoplamento da ponteira bate recordes aqui, né? Tá todo mundo de acordo. A gente não tem como saber se foi um desacoplamento da ponteira, mas a gente pode desconfiar de algumas coisas, tá? De cara, dá para saber que não foi um erro de protocolo, porque se fosse o protocolo, teria queimado toda a região, tanto na perna quanto na axila, né? É a mesma pessoa. Então, se fosse um erro de protocolo, teria queimado toda a região. Então, a gente veria os pontinhos um do ladinho do outro para queimadura. Como a gente tem os pontinhos perdidos, quem já é minha aluna já sabe, né? Que a gente tem um erro de aplicação. Mas pode ser várias coisas na aplicação. Pode ser que a fluência estivesse mais alta em alguns pontos
e a paciente não estivesse tolerando. E na hora de aplicar, a paciente dá aquele pulinho, sabe? E aí você tá ali com a ponteira assim. Isso pode acontecer com qualquer um, tá? Por isso que é importante a gente ter uma segurança na hora de aplicar, na hora de subir a fluência. Você está com a ponteira assim. Aí você dispara, a paciente dá um pulinho aqui. E aí, ao invés de você disparar assim, com a ponteira totalmente acoplada, você dispara de longe. E aí você dissipa a energia aqui fora da pele e ela bate na pele, só não entra, e aí você gera queimadura, tá? Pode ser também, porque são regiões bem estratégicas onde ela queimou, tá vendo? Por exemplo, ali na perna, queimou no joelho e bem na extensão do osso, tá? Para quem é minha aluna, sabe que eu falo para baixar a fluência nessas regiões onde a gente tem mais osso, onde a gente tem menos tecido mole. Por quê? Porque onde a gente tem osso, a gente tem menos tecido, dissipa menos a energia. E aonde a gente tem o tecido duro, né, que é o osso, ele vai refletir um pouco a energia. Então, eu tenho a energia que vai entrar, bater no meu osso e voltar. Então, eu tenho uma energia refletida. E aí, eu posso estar usando uma fluência muito alta que pode gerar queimadura sim. Então, a gente tem que tomar cuidado nessas situações, né? É uma paciente com um fototipo um pouco mais alto. Pela foto, engana um pouco, às vezes por conta da luz e tudo. Mas eu acho que é uma paciente fototipo 4, talvez fototipo 5. Não acho que o protocolo estivesse errado, mas sim um erro de aplicação. Pode ser que a pele estivesse mais desidratada, pode ter sido erro no acoplamento da ponteira, pode ser que a paciente tenha se mexido, pode ser a questão do osso, pode ser que tivesse com a fluência muito alta em algumas regiões. Então, tem várias situações que podem acontecer e é importante a gente identificar essas causas. Eu fico muito feliz que vocês já identifiquem também, porque aí vocês não cometem esses mesmos erros, tá? Deixa eu trocar aqui, mostrar outra foto para vocês, de outra intercorrência. É outra pessoa, outra perna e outro laser, outro tipo de aplicação, tá? Essa queimadura aqui, ela foi uma queimadura que evoluiu para uma discromia da pele, que também é uma intercorrência, né? A discromia vem depois da queimadura normalmente. Esse aqui foi um erro também de aplicação, mas também um erro de programação. Tem as duas coisas, tá? Por quê? Aqui, por exemplo, não foi desacoplamento da ponteira, porque esse laser em específico, ele não acopla a ponteira. Ele é disparado de longe, né? Ele é um alexandrite. Qual é o erro de programação que a gente tem aqui? Provavelmente teve uma duração de pulso muito curta ou uma fluência muito alta. Isso é ok, é um erro de programação que houve nessa paciente, porque queimou quase que a região toda. Só que a gente tem também um erro de aplicação. Qual é o erro de aplicação que tem nessa paciente aqui? O que vocês identificam? O que a gente faz no tratamento da queimadura, né? Que vocês estão perguntando. A gente tem que avaliar cada queimadura, gente. Não é assim, queimou, passa isso. Tem que avaliar a extensão da queimadura, a profundidade da queimadura, a gravidade da queimadura, se é prescindível, né, que você encaminhe para um médico para passar medicamento. Então, depende muito do caso da queimadura, tá? Qual é o erro de aplicação que tem nessa paciente aqui? Sobreposição dos disparos. Tem uma aplicação totalmente inadequada. Não tem uma linha de aplicação. Foi aplicado meio que aleatório os disparos. Então, a gente tem em alguns pontos onde não teve nada de disparo e alguns pontos onde teve sobreposição dos disparos. Então, tem as duas situações que também geram intercorrências para nós. Na minha opinião, essa intercorrência, que são as discromias, é a intercorrência mais difícil de tratar na depilação a laser. Ela é tratável, mas é a mais difícil de tratar, na minha opinião, na minha prática clínica. Não porque é difícil de tratar, porque requer um grande tratamento, não. Mas porque requer uma paciência da paciente, porque não tem como você repigmentar a pele. Você precisa estimular os melanócitos a trabalharem.
E aí é um processo mais longo, um processo mais demorado, requer paciência, mexe com a autoestima da paciente, a paciente vai ficar te cobrando, você vai se cobrar pela intercorrência. Então, na minha opinião, é uma das intercorrências mais difíceis de se tratar. E totalmente evitável quando você evita a queimadura também. E aí, tem essa intercorrência aqui também, ó. Vamos lá. Isso não é bem uma intercorrência, tá? Isso aqui é só mesmo para mostrar os disparos para vocês. Tá vendo como tem um disparo do ladinho do outro? Isso não é uma intercorrência, mas é um erro de aplicação. Quando a gente deixa o paciente zebrado, assim, né, triangulado ali, ou deixa ele pronto para a festa junina, quadriculado, é um erro de aplicação. Por isso que eu falei que você tem que conhecer a bordinha da tua ponteira. Então, a gente tem o quadradinho, né? E em volta do quadradinho tem uma bordinha. Nessa bordinha, você tem que sobrepor o disparo. Você não vai fazer um disparo em cima do outro. Mas tem que ter uma leve sobreposição dos disparos para você não deixar o paciente assim. Para você não deixar o paciente pronto para a festa junina. Então, tem que ter um conhecimento do teu equipamento para ver qual é o tamanho da borda dele, porque o cristal que está no meio é que faz a depilação. A borda não, a borda é para resfriamento. Então, se atente a essa borda do teu equipamento para você não deixar o teu paciente quadriculado. Por mais que estejamos em junho, São João está aí, a gente não quer deixar o nosso paciente pronto para a festa junina, a gente quer deixar ele lisinho para a festa junina. Então, se atentem a essa sobreposição dos disparos também. Então, não é a questão de sobrepor o disparo que vai gerar intercorrência. Tem que haver uma leve sobreposição. Mas se você sobrepor muito, você pode gerar queimadura, pode gerar intercorrência, tá? Como que melhora esse zebrado depois de estar assim? Você vai corrigir a tua aplicação. Começa de novo. Identifiquei que zebrei meu paciente. Hoje eu vou aplicar certo, então. E aí você vai corrigindo. Não tem como aplicar só onde ficou zebrado. Tem que aplicar em tudo de novo. A Nana Gila, não sei se é assim que fala o seu nome. É correto usar na mesma sessão modo pontual e varredura no mesmo local? Gente, não façam isso. Não façam isso com vocês, não façam isso com o paciente de vocês. Saibam aquilo que vocês estão aplicando. Varredura é varredura, pontual é pontual. Se vocês sobrecarregam o paciente de vocês com energia, vocês correm risco de gerar urticária após depilação a laser, correm risco de gerar queimadura, correm risco de não ter resultado. Então, se você ama muito varredura, quer usar varredura, faça o varredura bem feito. Se você quer fazer pontual, faça pontual bem feito, mas não misture as duas coisas. E por último, vou mostrar esse caso aqui para vocês. Esse caso também é um caso que pipocou na mídia aí essa semana passada, de uma queimadura facial. Quais são os erros que aconteceram aqui nessa queimadura? Maiara, o que você está fazendo aqui na minha live? Era para você estar de lua de mel? Olha eu pegando as minhas alunas aqui, que casam num dia e no outro dia estão na minha live. Você estava liberada dessa live, você pode ir para a tua lua de mel. Para quem quer comprar o curso, pessoal, agora o curso está com as inscrições fechadas, tá? A gente só entra em turmas. Por isso que a gente fala, ó, não perde a oportunidade, a gente avisa várias vezes para você não perder a chance. A gente não tem data para uma próxima turma ainda, porque a gente só vai liberar uma nova data quando essa turma que entrou estiver bem encaminhada, tá? Essa turma entrou faz uns 10, 15 dias. Então, quando a gente tiver uma nova data, a gente vai avisar vocês. Vocês podem entrar na nossa lista de espera, ela tá lá no link da bio. E aí vocês vão ser avisados com prioridade também assim que a gente liberar uma nova data. Qual foi o erro? A Maiara só rindo, né? Rindo de nervoso, porque ela queria estar na lua de mel também. O que teve de erro nessa aplicação aqui, tá? É uma pessoa fototipo médio. Não é alto, mas também não é baixo, né? Eu consideraria um fototipo 4. Essa pessoa aqui, essa paciente, teve um erro de programação. Porque queimou tudo. Queimou toda a região de aplicação lateral aqui, né? Se vê bem certinho a aplicação dos disparos. Tem também alguns pontos que não pegou a queimadura, né? Provavelmente foi aplicado, mas não queimou. Nesse caso, provavelmente ou foi uma fluência muito alta ou uma duração de pulso muito curta, tá? Foi aplicado pontual, a gente visualiza que foi pontual, mas que houve sim uma queimadura.
Nesse caso, provavelmente vai gerar hiperpigmentação pós-inflamatória. Por que a gente sabe disso? Porque é uma paciente fototipo alto que já tem em alguns pontos hiperpigmentação. Então, é uma pele suscetível a esse tipo de intercorrência. Por isso que é tão importante a gente compreender o protocolo, porque aí a gente tem como controlar o processo da depilação a laser. Quando a gente conhece a depilação, a gente sabe como ela atua na pele da paciente, você vai gerar protocolos que são personalizados para as pacientes. Você sabe exatamente como vai agir lá na pele da paciente. Aí, eventualmente, você pode ter uma intercorrência. A paciente mexeu, ou você, se enganou na fluência. No primeiro disparo, a pessoa ficou mais sensível, queimou. Então, acontece algumas intercorrências no decorrer do processo. Mas você, como profissional que identifica isso prontamente, você já consegue tratar. E já consegue evitar o processo de evolução na intercorrência. Se você trata uma queimadura desde o início, de forma assertiva, dificilmente ela vai evoluir para uma hiperpigmentação ou para uma hipopigmentação. A hipopigmentação ainda pode acontecer, mas a hiper você consegue controlar, porque você dá uma acalmada ali no melanócito, tá? Quando tem hipopigmentação, normalmente você lesionou o melanócito. Aí tem um processo, um período de adaptação dele, que ele vai se recuperar, vai produzir melanina de novo, aí vai repigmentar a área. Mas as intercorrências acontecem, eu diria muitas vezes, por excesso de confiança. E me dói falar isso, sabe? Porque sim, acontece por excesso de confiança. Às vezes o que eu mais tenho aqui no meu direct são pessoas pedindo socorro porque queimei uma paciente feia, não sei o que fazer. Aí eu vou dar uma futricada no perfil da pessoa, tá lá, especialista em depilação a laser há 10 anos. Então, assim, não é um hate nem nada pra ninguém, tá? É uma questão assim, você tem que estar segura daquilo que você tá fazendo. Tudo bem que a rede social, a gente só posta o que é bonito e tudo. Só que você precisa saber aquilo que você tá fazendo. A gente tem que parar de considerar, de banalizar a depilação a laser. A gente tem uma arma nas nossas mãos, né? Eu até brinco com os meus pacientes, assim, às vezes eles têm vontade de me xingar. Eu sei, eu sinto a vibração no ar, assim, de ódio que eles têm de mim, porque tá doendo. E eu falo, olha, se eu fosse você, eu parava de me xingar mentalmente, hein? Porque a armada nessa sala sou eu. Eu é que tô armada aqui. E a gente tem uma arma nas mãos. Ela pode lesionar muito feio o outro. Pode lesionar muito os nossos pacientes. A gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente está fazendo. Eu tinha um professor na faculdade que dizia para nós assim, que quando a gente perde o medo é que a gente faz cagada. Né? E é isso que acontece. Quando a gente fica muito cheio da gente, assim, muito cheio de si, a gente começa a relaxar. E a gente não presta mais atenção nos detalhes. Você começa a pular uma partezinha da avaliação, porque você já conhece o paciente, você já sabe o que ele faz, você já sabe o que ele fez. Você começa a não perguntar mais sobre os medicamentos, porque lá na primeira sessão ele falou que não tomava nada, e você pula essa etapa da avaliação para fazer mais rápido. Aí você tá com a agenda cheia e você quer aplicar mais rápido, você pula os sobredisparos, deixa o paciente zebrado. Você quer acelerar a tua sessão, daí você muda lá para 3 Hz para fazer mais rápido, daí você perde a cadência da aplicação. Então, eu entendo todo esse processo, porque eu já passei por isso. Eu sei exatamente o que passa na cabecinha de vocês, porque eu já passei por isso. E não combina com o resultado. Se você quer mesmo ser excelente naquilo que você faz, se você quer ser uma autoridade na depilação a laser, você tem que vestir a roupa de uma autoridade. Você tem que estar vestido da tua autoridade e usar dela todos os dias, em todos os atendimentos. O que isso quer dizer? Que você tem que aplicar aquilo que você sabe em todos os teus pacientes. Não dá para escolher no dia que está mais tranquilo. Você tem que ser uma autoridade em todos os momentos. Desde o momento que o paciente procura você para resolver o problema, até o momento que você dá alta para o paciente. Teve uma intercorrência, abraça a intercorrência, dá suporte para o paciente, trata a intercorrência até dar alta da intercorrência para o paciente. Você não vira as costas para o paciente, você não finge que não aconteceu, você não fala que está normal, que está certo, é assim mesmo, é uma alergia, é não sei o que, passa uma pomadinha. Você tem que ser responsável por aquilo que você está fazendo na pele dos teus pacientes. E se você não for, esse paciente vai procurar outra profissional que vai ser. Assim como muitos pacientes procuram você para tratar alguma coisa que aconteceu em outra clínica. Você precisa ser responsável por aquilo que você está fazendo. Não dá mais para banalizar as intercorrências só porque elas estão cada vez mais comuns. E estão mais comuns.
muito mais comuns. A queimadura é a mais comum, mas existem muitas outras intercorrências que podem acontecer, que acontecem todos os dias e que as pessoas estão banalizando. Vou voltar aqui as perguntas de vocês. A Thaís falou assim, ó, sempre tem que ter cuidado com as fluências altas em áreas expostas ao sol. Muitas vezes não percebemos que está bronzeado. E é verdade, as pacientes não percebem que se bronzeiam muitas vezes. Eu moro aqui no interior, né? Então eu tenho sempre que frisar para as minhas pacientes, olha, não pode pegar sol. Ah, elas dão risada. Ah, eu vou pegar sol aonde? Aqui, né? Nem vou pra praia nem nada. Na praia talvez você não vá. Mas no domingo de tarde você vai sentar lá na área da tua casa com a perna no sol, você vai dar uma passeada em algum lugar com a perninha de fora, você vai na roça com o braço de fora. Então tem que ter um certo cuidado e tem que, né, reforçar isso com as pacientes mesmo. E se os parâmetros estão corretos e ao subir a fluência, o paciente fala que aguenta só para ter resultado e queima, como agir? Dai, você cometeu um erro. Nenhuma paciente que não tolera o procedimento vai conseguir aguentar. E por mais que ela diga, não, pode fazer que eu vou aguentar, você vai ver que ela não está aguentando. O procedimento da depilação a laser tem que ser, ele é desconfortável, mas ele tem que ser fluido. A paciente tem que estar deitada como se não tivesse acontecendo nada. Ela está aguentando. Se você está aplicando e a paciente está lá, parecendo que está sendo eletrocutada, chorando, se mexendo, se recontorcendo, ela não está aguentando. Então, a avaliação, ela é visual também. Você vai pedir o feedback da paciente, né, de 0 a 10. Quanto está doendo? Ah, 6, 7, 8. Não, está doendo 10, mas eu aguento. Ela não está aguentando. Você visualmente tem que, né, avaliar se ela está aguentando ou não. Aí você baixa. Você não precisa falar para ela que você está baixando. Só baixa. Acontece muito, tá? Assim, o contrário também. A paciente está lá mexendo no celular e reclamando que está doendo horrores. Eu só baixo se a pessoa começar a se contorcer e chamar Jesus. Aí eu baixo, senão não tenho dó não. Eu finjo que nem estou aumentando, não. Estou só limpando aqui, ó, nem estou mexendo em nada. E levanto até que eu vejo que ela está reclamando. Mas aí você fala que queimou. Gente, se queimou, queimou. Não existe não dizer que, ó, eu tô com uma queimadura aqui no meu dedo, tomara que não caia essa live. Isso é uma queimadura que não é de depilação a laser, obviamente, né? Eu queimei com água quente. Tem como dizer que isso aqui não é uma queimadura? Ah, isso aqui é uma alergia, passa um Bepantol, vai melhorar. Ah, isso aqui não, isso aí é uma casquinha só. Gente, queimadura é queimadura. Se queimou, queimou. Aí você vai dizer, olha, realmente queimou. Vem aqui na clínica, vamos fazer uma avaliação para ver o que aconteceu. Para ver se queimou em mais algum lugar, vamos fazer uma varredura em você para ver se está tudo bem, vamos avaliar a tua pele e já vou te passar o tratamento para a gente ir avaliando e também ir conduzindo o teu tratamento para depois continuar a depilação a laser, tá? A gente tem que ser responsável pelo que a gente faz. Quando você alinha com a paciente a primeira sessão, no termo de consentimento diz lá tudo o que pode acontecer. Ela está ciente que pode acontecer. Ninguém queima os outros porque, acordei e hoje quero queimar só 5 pessoas. Ninguém tem essa meta, mas às vezes pode acontecer. E aí você vai ter que tratar. A Thaís fala assim, eu acredito que você deve se basear na pele e no pelo, e não no grau da sensibilidade dos pacientes. Muitas pessoas não sentem nada e mesmo assim queima. Então, se as pessoas não sentem nada, você não deve aplicar a depilação a laser, né? Porque uma das contraindicações é você fazer a depilação em pessoas com deficiência de sensibilidade. Pessoas, por exemplo, paraplégicas, pessoas que têm hemiparesia, paresias, alterações da sensibilidade, não se aplica em cima de cicatrizes com sensibilidade alterada justamente por conta disso, porque você pode queimar. Se a pessoa não está sentindo nada, é uma contraindicação, então você está aplicando errado também. A paciente fototipo 5 não aguentou fazer duração de pulso 420 joules, diminuiu para alto, para duração de pulso alto, 15 joules, e depois ela mandou foto que tá toda queimada. E por que você baixou pro alto? Eu sei qual é o equipamento que você tá utilizando. Por que você baixou para duração de pulso automática?
Você sabe o que a duração de pulso automática faz? Para vocês que têm acros, eu nunca falo de equipamento aqui, tá? Mas hoje eu vou dar uma colher de chá. Porque tá frio, tem feriado essa semana. Vocês estão fazendo umas perguntas assim, ó, excelentes. Vou dar uma colherzinha de chá para vocês. Vocês que estão nessa live, que utilizam o equipamento Acros, Lightshear ET, Lightshear Do It, Lightshear Desire. Se vocês usam o alto, vocês nunca utilizem o alto em fototipos altos. Nunca. Alto não combina com altos, tá? Anotem isso para vocês nunca mais queimarem ninguém, tá? No Acros, ele faz uma programação automática. Eu não recordo de cabeça exatamente qual é a proporção que ele faz, mas quem for dono do equipamento, no manual está descrito lá como funciona o alto. Eu sei que vocês não têm o hábito de ler o manual dos equipamentos, mas lá no manual está descrito como funciona, no modo pontual, a programação alto da duração de pulso. De tanto até tanto ele coloca um valor lá de duração de pulso, de tanto até tantos joules ele coloca outro e assim vai, tá? Tá descrito lá no manual. Não tá adequado para fototipos altos, tá? Não usem. No Lightshear, o que ele faz? Ele pega a fluência que você colocou e entrega metade de duração de pulso. Então, se você tinha uma paciente fototipo 5, estava usando 400 de duração de pulso e 20 joules e ela não aguentou, o que você fez? Você colocou 15 joules e 7,5 de duração de pulso. Eu estaria espantada se você não tivesse queimado a paciente, porque essa programação é uma receita para queimadura em fototipo alto. Entendem a importância de vocês saberem como funciona a programação? Não é o fato de ter tal equipamento, X equipamento tal. Não é sobre isso. É sobre você entender a programação que o equipamento entrega. Por isso que eu não falo de equipamento aqui, porque cada um tem uma programação diferente. E aí eu mostro para vocês a programação adequada e vocês vão adaptar isso para o equipamento de vocês, descobrindo como o equipamento funciona. Eu mostro isso lá no curso. Tá? Facilita a vida de vocês, eu sou legal. Mas precisa compreender o processo da depilação a laser e como o equipamento entrega a energia, senão vocês não vão chegar a lugar nenhum. Você prefere o pontual ou varredura? Sempre o pontual, gente. Só uso na frequência de 1, porque eu gosto de entregar a energia que eu estou programando. Não tenho pressa para fazer minha depilação, porque eu cobro caro, então a paciente está pagando pelo meu tempo e eu acho justíssimo entregar aquilo que ela realmente está pagando. Deixando o ar bem gelado, parece que evita intercorrências. A pele da cliente fica resfriada. Tenho observado isso há uns 2 anos. Então, Lara, é Lara Siqueira. Você pode usar o gel e também a ponteira resfriada. Quando você mantém o ar gelado, você, na verdade, melhora o funcionamento do resfriamento do equipamento. Tem equipamentos que têm restrição, né? Ele bloqueia quando sobe a 23 graus, 22 graus de ambiente. Ele meio que se bloqueia ali porque ele tem mais dificuldade de resfriamento. Mas não é o ar gelado que faz com que tenha menos queimadura, né? Menos intercorrência. Mas sim o fato do equipamento resfriar mais a pele. Você pode usar gelo também. Após a depilação a laser, preciso passar algum produto? Já falei antes, Cá. Depois, se você quiser, essa live vai pro YouTube semana que vem. Você reassiste lá desde o comecinho, tá? Mas a gente passa gel calmante pós-depilação a laser. Olha que pergunta legal. Eu tenho uma cliente que fez cesárea há 3 anos e sente a área muito sensível. Pode ser aplicado laser no local ou não seria recomendado? Para a gente aplicar a depilação a laser, a pele tem que estar íntegra, inclusive a sensibilidade. Então, se a paciente fez cesárea e tá com a pele íntegra, normal, tá sentindo normal, pode aplicar. Se a paciente fez a cesárea e sente muito sensível na área, eu não aplico em cima da cicatriz. Se a paciente fez a cesárea e não sente nada em cima da cicatriz, também não aplico em cima da cicatriz. A sensibilidade não pode estar alterada, tá? Tem um testezinho que a gente faz de sensibilidade. Chama teste de pique-toque, tá? Dá uma pesquisadinha aí no Google, vocês vão descobrir como que ele funciona. E a gente vai dando beliscadinhas mesmo para descobrir se a sensibilidade está normal ou não.
Quando a paciente foi queimada e aparecem umas manchas na cor branca, com o tempo você acha que some após um tempo? São as hipopigmentações, né, que eu mostrei antes. Na literatura, tem alguns estudos que falam que se a pele não repigmentar depois de 6 semanas, naturalmente, sem você aplicar nada, sem você tratar nada, é difícil que ela volte. Porque o que acontece com essas manchas brancas, né? Elas acontecem porque o melanócito foi lesionado ou morreu. Por que o melanócito interfere? Porque é ele que produz a melanina. Então, o que pode acontecer, né, de possibilidades? Eu tenho a lesão aqui, e aí o melanócito que estava aqui nessa lesão não produz mais melanina, ficou branco. Pode acontecer dos melanócitos que estão em volta dessa lesão tomarem para si essa área e produzirem melanina para cá. Aí vai repigmentar. Como pode ser que melanócitos adjacentes migrem para essa região e comecem a produzir melanina também? Então, no que se baseia o tratamento dessas lesões esbranquiçadas, né? As hipopigmentações. A gente estimula ou o melanócito que está lesionado a se recuperar, ou o melanócito das áreas adjacentes produzir melanina naquela região. Então, pode acontecer, ele vai repigmentar com o tempo se você pegar sol na área. Mas pode demorar mais tempo do que o necessário se você não tratar, tá? E tem lesões que realmente não voltam. Quando você lesiona a pele a ponto de você gerar uma cicatriz que muda a textura da pele, dificilmente vai repigmentar. Assim como quando a gente se corta, né, corta fundo, assim que fica uma cicatriz mesmo, muda a textura da pele, na cicatriz não muda, né? Fica branquinho. Então também não vai ter pigmentação dessa forma. Pequenas casquinhas após o laser caracteriza como queimadura? O paciente sentindo muita coceira. As casquinhas são queimaduras de 1º grau, tá? Normalmente a gente resolve só com hidratação, mas depende muito da quantidade de casquinhas que você gerou também. Lightyear, a ponteira Desire. Qual sucção que eu uso na ponteira HS, né? No Lightyear Desire. Eu não uso, gente, HS, tá? Não recomendo, prefiro a ponteira ET. A duração de pulso é programada conforme o fototipo alto, quando desbloqueado o aparelho, usa o 300, 400. Para fototipo alto, gente, a gente usa duração de pulso alta. Então, você vai usar o máximo que o teu equipamento fornecer para você. Se é 300, 300, se é 400, 400, se é 600, 600. Você vai te trazer mais segurança. Por que o LED, por exemplo, é um equipamento muito seguro para fototipo alto, fototipo 6? Porque ele chega a uma duração de pulso mais longa, né, do que 400. Quando a cliente tem acantose nigricans na área, o que fazer? Para quem não sabe o que é acantose nigricans, é aquele escurecimento que dá principalmente nas linhas do pescoço, nos punhos, na virilha, nas axilas, aquele escurecimento bem negro mesmo, sabe? Isso levanta um alerta para nós, porque a pessoa que tem acantose nigricans normalmente vem acompanhada de uma resistência à insulina. E a resistência à insulina vem acompanhada de uma alteração hormonal. Então, a gente tem uma alteração do pâncreas. É uma cascata, gente. A gente não é só uma axila. A gente é um corpo inteiro, é sistêmico. Então, tem todo um processo hormonal que acontece. E aí pode gerar uma falta de resultado. Então, o que eu faço em pacientes com acantose nigricans? Às vezes, a paciente não tem noção, assim, não tem um diagnóstico. Ela acha que é só um escurecimento. Eu oriento a paciente a procurar um endocrinologista e fazer um exame de perfil hormonal. Se tiver tudo bem e for realmente só um escurecimento, aí a gente trata o escurecimento e faz a depilação a laser, né? A gente faz o clareamento e a depilação. Se a paciente tiver uma resistência à insulina, eu tenho que trabalhar em conjunto com o endocrinologista, né? Essa paciente vai ter um acompanhamento. A gente não vai conseguir gerar um resultado tão bom nela. O clareamento vai acontecer gradativamente, mas a gente não vai tratar totalmente a paciente. A gente não consegue abraçar o mundo, né? O laser ajuda em queratose pilar. O laser vai eliminar o pelo, né? Mas a queratose pilar é um acúmulo de queratina no folículo.
Então, o poro vai continuar ali. Então, vai continuar tendo o acúmulo da queratina. Vai continuar tendo os pontinhos. Só não vai ter o pelo dentro do folículo piloso. Mas não é tratamento para queratose pilar, não, tá? Não vai melhorar o aspecto da pele. Eu sei que muitas vezes a gente quer resolver todos os problemas das pacientes. Mas a gente não consegue. A gente não consegue abraçar o mundo. Por isso que a gente tem que ser muito bom naquilo que a gente faz. Que é a eliminação dos pelos. A gente tem que gerar resultado com a depilação a laser. Agora, todo o restante é coadjuvante. Ah, melhora a foliculite? Melhora a foliculite. É tratamento para foliculite? Não é. Ah, melhora a pele, clareia. Clareia, clareia. É tratamento de clareamento? Não é. Então, é tudo coadjuvante. A gente tem que ser muito bom em eliminar o pelo. É que às vezes os dermatologistas não trabalham com depilação a laser, né? Assim como a gente não manda os pacientes tomarem medicamento para acne. Não é da nossa alçada. Então, assim, vai melhorar o aspecto da pele? Vai. Porque não vai mais crescer o pelo, a paciente não vai mais passar lâmina, não vai ter mais tanto acúmulo da queratina, porque um dos processos que fazem o acúmulo da queratina também é o uso de lâmina, por exemplo. Se não usar mais lâmina, vai diminuir um processo, mas a queratina vai continuar sendo produzida e depositada no folículo. Não vai resolver o problema. Ah, eu tenho pelo encravado, vai melhorar? Vai, porque se não tem mais pelo, não vai mais encravar. Só que pode ser que um pelo ou outro ainda nasça, ainda vai ter foliculite. A foliculite. A foliculite é bactéria, é inflamação por bactéria. Se eu não tenho mais o pelo não vai ficar inflamado, ok? Mas a bactéria ainda está lá, pode inflamar igual. Então, não é tratamento para foliculite, mas vai ajudar. Ah, é tratamento para queratose pilar? Não é. Vai continuar com a pele lá de morango igual, não vai mudar nada. Só que vai ter uma melhora da qualidade da pele, porque não vai mais ter o pelo, não vai mais precisar usar cera, não vai mais precisar usar lâmina. Então, é coadjuvante, mas não é tratamento. Por que algumas clientes alegam que a pele escureceu depois da depilação a laser? Porque há uma intercorrência. A hiperpigmentação pós-inflamatória é descrita na literatura há mais de 20 anos. É uma das intercorrências mais comuns da depilação a laser. Por que ela acontece? Porque todo o processo inflamatório ativa os melanócitos. E aí eles podem ficar meio doidões, podem produzir melanina demais e produzir uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Ela pode vir só do processo inflamatório da depilação, como pode vir depois de uma queimadura, por exemplo. Sabe aquelas pessoas que têm acne no rosto? Aquelas pessoas, tipo adolescente com bastante acne e pega sol, não fica tudo manchado? É hiperpigmentação pós-inflamatória, porque a acne inflamou, pegou sol, deu a inflamação. Então, às vezes, a hiperpigmentação acontece mesmo sem fazer o laser. Mas, com o laser, tem um risco maior. Então, pode acontecer sim. E é muito importante que vocês tenham descrito isso no termo de consentimento. Que as pacientes estejam cientes que isso pode acontecer. Por isso que quem vende a depilação a laser como método clareador, às vezes se desespera, porque daí ao invés de clarear, ele escurece. Fiquei na dúvida por que a colega queimou a cliente na programação alto do Acros. Eu acho que foi no alto do Lightyear que ela queimou. E mesmo no do Acros queimaria também, porque usou uma duração de pulso muito curta. Quando você coloca o alto na duração de pulso, ele vai usar uma duração de pulso mais curta para paciente. Ele não vai dar 300, não vai dar o máximo. Ele vai usar uma duração de pulso mais curta, porque ele joga a duração de pulso de acordo com a fluência que você coloca. Então, vai ficar uma duração de pulso muito curta para um fototipo 5, 6, como era o caso da paciente dela. Quando tem uma axila mais escura que o seu fototipo, na primeira sessão faz um protocolo diferente das demais sessões? Pessoal, todo mundo aqui comigo agora. A gente considera o fototipo da região que a gente está depilando. Às vezes aqui é fototipo 3, lá embaixo é fototipo 5. Você vai fazer para fototipo 5. É sempre da região que você está depilando. Se a axila está escura, você vai considerar o fototipo da axila. Aí depois clareou, aí você considera o fototipo atual da axila. Mas sempre da região que você está depilando. Sempre, 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 tá? E tem algo que possa evitar essa hiperpigmentação pós-inflamatória? O protocolo certo, avaliar bem o paciente.
diminui o risco, mas ainda assim pode acontecer, tá? Então, quando acontecer, você tem que tratar. Aqui a mesma coisa, região da virilha com parte inferior mais escura do que superior. Sempre considerar o fototipo da região que você está depilando. Em cima, você vai fazer uma programação, embaixo você vai fazer outra programação. O meu termo de consentimento, Camila, eu disponibilizo para as minhas alunas lá no curso. Lá no curso tem uma aula que chama Materiais da Depiladora Valiosa. Tem apostila, tem termo de consentimento, tem modelo de contrato, tem lista de avaliação, anamnese, evolução dos pacientes, lista de medicamentos, tem tudo que uma pessoa precisa para trabalhar com depilação a laser, tá? Eu disponibilizo lá no meu curso. Hoje a gente falou sobre muitas coisas, né, de intercorrência. A intercorrência, a gente não deve assustar vocês. Não deve assustar você profissional de depilação a laser. A intercorrência é uma coisa que vai acontecer com você. Se não aconteceu ainda, uma hora vai acontecer. Ela não deve te assustar. Ela deve te preparar. Se você sabe que um dia vai acontecer, já esteja preparado para ela. Já estude sobre a hiperpigmentação, estude sobre a queimadura, o que você deve fazer, como atuar diante da paciente. Estude sobre isso, esteja preparada, porque uma hora vai acontecer. Não é o fim do mundo, a gente tem muito suporte para paciente. Acreditem, tá? Toda intercorrência, a melhor forma de você tratar é com humildade. Você tem que recorrer aí e dizer, eu errei, tá? Com muita humildade, um pedido de desculpas e um bom tratamento com suporte. É assim que vocês vão tratar as pacientes de vocês das intercorrências. É assim que funciona. Você não adianta você ficar mentindo para você mesma e para a paciente. Ela sabe que você queimou, você sabe que você queimou. Identifique o teu erro para não acontecer novamente, para que você consiga tratar essa paciente e não aconteça mais com outras. É assim que a gente vai crescendo na profissão. A gente vai evoluindo com os nossos erros. Eu tô aqui compartilhando com vocês os erros que eu já cometi. Eu também já queimei pacientes e tudo que eu sei hoje foi fruto de muito estudo diante dos erros que eu cometi. Eu queimei e eu fui atrás de saber por que eu queimei, corrigi os meus erros, identifiquei outros e me tornei uma profissional melhor. Não se acomodem. Busquem sempre melhorar o entendimento de vocês sobre a depilação a laser, sobre as intercorrências, sobre o suporte, sobre o tratamento das coisas. Não se acomodem, não digam que é normal. Não banalizem a dor das pacientes de vocês. Se coloquem no lugar delas. Sejam para as pacientes de vocês a profissional que vocês gostariam de ter atendendo vocês. Não é difícil. Não é um exercício difícil de se fazer. Então, é só você se colocar no lugar da paciente, tá? Adorei falar com vocês hoje sobre intercorrências. A minha voz já tá falhando. Essa semana não fiz a minha fono. Tá difícil hoje de manter. Mas fiquei muito feliz com as perguntas de vocês. Todas muito pertinentes. Vocês muito engajadas, muito encorajadas aqui com as intercorrências. Fico muito feliz com vocês de dividir, né, essa profissão com vocês. Eu sei o quanto é difícil galgar aí um posicionamento na depilação a laser. E eu vou estar aqui para ajudar vocês. Hoje eu fixei aqui embaixo o e-book para quem está digitando. Vocês estão recebendo aí a oferta de um e-book sobre intercorrências na depilação a laser. Sobre tudo isso que eu falei aqui para vocês e mais ainda profundamente. Sobre a identificação das intercorrências e também alguma coisa de tratamento, tá? Não é tão profundo quanto no curso, mas já é um conhecimento a mais para vocês. Então, quem tiver interesse, né, quiser adquirir o e-book, é só comentar e-book aqui embaixo. Vai aparecer uma oferta para vocês aí no direct, é só vocês olharem depois, tá bom? Um beijo para vocês, uma boa noite, um bom descanso. E quando vocês tiverem dúvidas, vocês me mandem aqui no Instagram que eu vou respondendo vocês. Um beijo, boa noite.